Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Noite, consegui. Boa noite, professor. Ouvindo bem, sim. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, pessoal. Boa noite. Vamos ver se o pessoal está entrando. Já estou gravando. Beleza. Vamos esperar, falta um minuto. Bom, para quem não me conheceu semana passada, eu sou o professor Tiago, né? Do Departamento de Química. Não sei se todo mundo estava conectado semana passada, não sei se quem não estava conseguiu assistir a aula que ficou gravada, né? Mas eu vou mostrar, vou deixar gravado aqui de novo para quem ainda não conseguiu. Então, vou começar compartilhando já minha tela. Cadê? Compartilhar essa tela aqui. Cadê? Acho que vocês estão vendo. Bom, pessoal, então vocês estão vendo minha tela compartilhada, né? Sim, sim. Valeu. Pessoal, então, seguinte, ó. Aqui é a forma que eu organizo aqui no Teams, né? Deixa eu explicar novamente para quem às vezes sempre tem alguns perdidos. Geral, eu coloco informações gerais, né? E aqui em cima, em arquivos, tem, né, listas de exercícios para vocês praticarem ao longo do semestre todo, né? Como acessar livros digitais para vocês lerem, o cronograma de aulas nosso ao longo do semestre. Esse aqui, os horários de monitoria, eu acho que semana passada ainda não tinha, mas tem uma outra sala do Teams onde tem os monitores, né? Que são alunos, né? Que estão mais avançados aí no curso. Né, por exemplo, a Maria Eduarda, ela fica conectada toda segunda-feira, das 7h30 às 10 da manhã, né? O Matheus, das 3 às 5. Então, tem vários horários que tem alunos conectados lá, e a ideia é que vocês entrem para tirar dúvidas, né? Ah, tem um exercício que você não sabe fazer. Entra lá na sala do Teams, conversa com os monitores, e eles conseguem ajudar vocês a resolver exercícios, tirar dúvidas, né? Dúvidas conceituais. Então, se assistiu a videoaula, ficou uma dúvida, você já pode, de repente, na quarta, na quinta, né? Um horário melhor para você, entrar lá e conversar com o monitor, tá? Quem não souber entrar, tem mais ou menos aqui, né? Você tem que usar esse código. Esse código, basicamente, não sei se todo mundo já sabe usar o Teams, mas deixa eu ver se eu lembro aqui. Boa noite para quem está entrando. Cadê minhas turmas? Eu acho que vocês devem ter algo parecido, né? Aqui em cima você pode ingressar numa nova turma e tem um lugar que você insere o código para encontrar aquela turma, né? No caso, vocês são essa turma aqui e eu estava mostrando. Vamos ver o que eu estava mostrando aqui, os horários de monitoria. Então, eu peço que todo mundo já entre nesse grupo, já fiquem todos vocês, né, logados nesse grupo, e quando surgir dúvidas, é só conversar com os monitores, tá? Quem não conseguir, pode me mandar uma mensagem no chat privado, que eu tento ajudar, enfim, tento mostrar como é que é, tá? Mais informações, né? Tabela periódica que vocês vão usar para fazer exercícios. Essa tabela aqui é confiável, então pode usar ela, tá? Vamos lá. O que mais? Quem não veio semana passada, de novo, eu sou o professor Tiago, não sei quantas pessoas entraram atrasado aqui. Boa noite para todo mundo. Aqui, ó, na semana 1, então, foi a semana passada, né? A ideia é que vocês já tenham assistido essas videoaulas que estão gravadas aqui,
né? Ó, conceitos fundamentais de química geral, evolução dos modelos atômicos, funções inorgânicas, balanceamento de equações. Então, a ideia é que vocês já tenham assistido essas aulas e hoje aqui vou discutir um pouco com vocês sobre isso. Ainda que dentro de semana 1, eu sempre deixo a nossa conversa gravada aqui em algum lugar. Pode ser tanto um vídeo, pode ser tanto um link do YouTube, ou se você clicar aqui no nome das pessoas, nos comentários, em algum lugar aparece o vídeo que o Teams gravou, tá bom? É só procurar ali. E aqui em arquivos, você encontra os slides, alguns textos que eu deixo a mais, né? Dicas de nomenclaturas e a lista de exercícios. Então, a lista é boa porque ela ajuda a guiar os estudos de vocês, né? Ajuda a vocês terem uma noção se vocês estão conseguindo entender o conteúdo, certo? Não precisa fazer para me entregar ou algo do tipo. Sempre tem aluno que vem perguntar, né, se precisa entregar. Essas listas aqui não precisam ser entregues, tá? É só para vocês estudarem mesmo. Bom, alguém quer começar falando alguma coisa, perguntando alguma coisa? Quem quiser ficar à vontade para abrir câmera, falar, enfim, podem sempre me interromper com áudio, como quiser, tá? Professor, Diga. consegue me ouvir bem? Consigo. Naquela lista ali, a parte de nomenclatura acho que foi bem tranquila, e os modelos atômicos também. Eu tive um pouquinho de dúvida, admito que foi naquela última questão, Uhum. o balanceamento. Beleza. Você quer perguntar? Eu tentei seguir o passo a passo que você explicou lá no vídeo, Uhum. mas às vezes, porque tinham meio que 3 passo a passos diferentes. E aí às vezes eu não sabia qual usar em qual, entendeu? Tá, eu vou discutir aquele exercício daqui a pouco, tá, André? Mas eu vou começar no começo da lista, daqui a pouco eu já discuto, tá? Daí qualquer coisa você me pergunta. Perfeito. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar a respeito de equação iônica, isso é algo que eu não me lembro bem. Eu tive um pouco de dificuldade. Ô, Bernardo, tá um pouco baixo, pode repetir? Eu queria perguntar a respeito das equações iônicas, que eu não lembro bem. Tá. Eu tive dúvida na última questão também. Tipo, Uhum. representar a equação iônica. Isso. Tem uma pegadinha lá naquele 5º exercício, tem uma coisa que é para deixar vocês em dúvida mesmo, que eu vou revelar o segredo daqui a pouco, tá? E mais alguém está falando? Eu. Hum. Então, no 5º exercício também, na hora de fazer equação iônica reduzida, eu fui cortar os íons, né, e chegou a zerar a equação. Não sei se isso é certo ou se eu fiz cagada. Essa daí que é a pegadinha. Ah, tá. Então, Ela tem um erro, tá? É justamente para causar uma dúvida em vocês, para fazer vocês pensarem, né? O que está acontecendo aqui, né? Que acho que é a letra B da 5, né? Se eu não me engano. isso. A C minha deu isso. E vou conferir aqui. Então vamos começar. Vamos lá, vamos começar a discutir um pouco aqui as questões da lista, tá? Rapidinho essa parte mais fácil, né? Ó. Então, o primeiro exercício era sobre verdadeiro ou falso, né? Porque se vocês virem o primeiro vídeo lá, era o segundo vídeo, né? Relembrando os modelos atômicos, né? Então, o modelo de Rutherford explica por que algumas partículas alfas não conseguem atravessar uma lâmina metálica fina e sofrem fortes desvios. Verdadeiro, certo? O modelo de Thomson explica por que a dissolução do cloreto de sódio em água produz uma solução que conduz a eletricidade, né? Verdadeiro, né? O modelo de Dalton explica por que um gás submetido a uma grande diferença de potencial elétrico se torna um condutor de eletricidade. Falso, né? Porque o Dalton aqui ainda não tinha ideia dos elétrons, né? Ainda não conseguia. Então essa afirmação aqui é falsa. O modelo de Dalton explica as proporções de massa dos elementos. Sim, Dalton justamente conseguia explicar as proporções de massa com aquela ideia simples, né, de esferas
perfeitas, né, para cada elemento, tá? Então, estou passando rapidinho aqui só falando, né, vamos dizer, o gabarito, e quem surgir dúvidas, depois pode ir questionando, a gente vai conversando. A parte de nomenclatura, pessoal, uma questão que todo mundo sempre faz é se eu vou dar uma prova em que você tem que saber todos os tipos de nomenclatura dos compostos mais difíceis e, enfim. E não, pessoal, mesmo no presencial, né? Aqui você vai fazer uma prova online, né? Então, provavelmente você vai conseguir acessar no Google, conferir o nome, enfim. Nesse sistema online fica mais difícil ainda cobrar algo desse tipo, né? Mas mesmo no presencial eu não vou dar uma prova que cobre nomenclatura super complexa de vocês, mas vocês têm que estudar e têm que aprender essa parte de nomenclatura, porque faz parte de como a gente se comunica, né? Faz parte de você entender que sulfeto de chumbo 2, né? Como que se expressa na equação química, né? Na fórmula química. Então, existe uma série de regras que eu deixo. Os livros geralmente têm várias tabelas, né? Se você consultar esse arquivo aqui que eu coloquei para vocês, ó, nomenclatura. Eu acho que eu tenho um outro PDF também que resume várias das regras de nomenclaturas, né? Essa aqui são tirados do livro do Brown, eu acho, né? O que é um sulfeto, o que é um óxido, nitreto, iodeto, né? Como que isso se relaciona com os estados de oxidação de cada um desses compostos, né? E, enfim, tem toda uma série de regras. Tentem resolver esses exercícios aqui da lista, né? E é fácil de conferir também na internet se está errado, se está certo, e o que você não entender, né? A gente vai conversando. Então, eu não vou resolver isso aqui, é simplesmente encontrar, né, qual que é a fórmula química, né? Transcrever, e aqui o contrário, né? Escreva o nome dos compostos de acordo com isso daqui. Então, ao longo do curso de vocês, né, não só aqui em Química Geral, né, vocês vão sendo frequentemente reforçando, né, como que faz como que escreve, como que é o nome de cada composto, e isso vai sendo reforçado, tá? Mas vamos lá, vamos complicar um pouco. Vamos para esse exercício 4. Eu vou compartilhar minha outra tela aqui. Ô, professor, Oi, eu tinha anotado aqui algumas dúvidas referente mais conceituais. de Mais qual, Suzana? sobre sobre essa mesma etapa aí de matéria. Só que não é referente ao exercício, é mais conceitual, referente à videoaula que eu vi. Uma Tá. era uma das dúvidas era para como reconhecer uma espécie espectadora dentre uma mais completa, uma equação mais completa, como eu Uhum, reconheço a espécie espectadora. E uhum, lá eu também vi sobre o estado de oxidação do CO2. E aí lá no conteúdo estava o carbono mais 4 e o oxigênio menos 2. E aí eu fiquei na dúvida se por ser uma ligação covalente, o sinal contrário vale. O carbono pode ser menos 4, porque ele está também passando 4 elétrons, e o oxigênio, cada oxigênio está passando 2, então ele fica mais 2. Se pode trocar o sinal do estado de oxidação. tá. Essa do estado de oxidação, eu não sei se eu entendi bem, mas deixa eu pensar. Não, né? O estado de oxidação, a gente tem algumas regras gerais para descobrir o estado de oxidação de cada elemento, né? E Uhum. geralmente uma das regras é que o oxigênio costuma ser menos 2, né? Ele pode ser menos 1, pode ter outros valores, Aham. mas ele costuma ser menos 2. E se o oxigênio é menos 2, você tem 2 oxigênios, tem que ter menos 4 e o carbono tem que estar no mais 4. Né? Aham. Basicamente, esse é o raciocínio que a gente faz. Só que o que você tem que lembrar é que
esse estado de oxidação, ele auxilia a gente a interpretar se aquele composto, né, se Ganha ou aquela... perde elétron. Isso, e se faz sentido aquela estrutura molecular, porque a gente Entendi. vai ver, quando a gente estudar a ligação covalente, que o mesmo composto, você pode montar ele de formas diferentes, com Aham. estrutura diferente. E a forma da estrutura tem a ver com a distribuição das cargas, né? Então pensa Sim. assim, se o Porque elétron está ele mais tá para fazendo. cá, se ele está mais para lá. Então Ah. vão ter estruturas que você vai poder distribuir as cargas de uma forma diferente e elas vão ser híbridas, que a gente fala, né? São sistemas que você vai ter uma probabilidade de ter uma probabilidade de ter outro. Enfim, tem toda uma série de questões, mas a gente vai estudar mesmo isso lá quando a gente for para ligação covalente, tá? Uhum. Então vamos devagar, tá, João? As suas questões são complexas mesmo, não é tão simples. Uhum. E a outra questão que você falou das espécies espectadoras, né? Eu vou comentar, eu vou resolver esse exercício aqui e eu vou fazer nos comentários, Tá tá? ok, tá ok. Mas Então, pensando de forma mais supérflua, então é isso. É porque o oxigênio está na posição, acho que 6A, né? Que ele tem 6 elétrons, e aí, tecnicamente, para ele estar estável na camada de valência lá, seria receber 2 elétrons. Então, de isso. forma mais supérflua, ele seria -2 por causa disso, Sim, tecnicamente. é isso. Sim. Aham, entendi. É, Então, é. tranquilo. Não, tá. Eu pensei que sua pergunta tinha. Tá, beleza. Bom, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Peraí. Bom, vou tentar resolver aqui enquanto vocês vão acompanhando. Então, pessoal, ó, vamos pensar nesse exercício 4 e aí a gente vai conversando sobre essas questões, né? Uma solução aquosa de cloreto de bário, então aqui você vê, né? Esse exercício, você vê que é meio continuação do anterior, né? Cloreto de bário, e aí, né? Você tem que saber montar que é o cloreto de bário. Então, BaCl2, e ele fala que tá, né? Que é uma solução, o cloreto de bário está aquoso, né? É misturada com uma solução aquosa de sulfito de potássio, certo? Né? São soluções aquosas, certo? Os produtos gerados são sulfito de bário sólido e um sal solúvel em água, né? Então, se você analisa isso aqui, o que você tem nessa reação? Ele fala, né? O sulfito de bário sólido, tá? Que eu estou indicando. Lembrem, pessoal, o estado que o composto está, se ele está no estado líquido, se ele está no estado sólido, se ele está no estado gasoso, se ele está no meio aquoso, uma solução aquosa, você tem que identificar na reação química, tá? Não cometa mais, não deixe sem esse tipo de informação nas suas reações, né? E aqui, claramente, você tem que ter o KCl para essa reação fazer sentido, né? Então, ó, a primeira coisa que ele fala é justamente isso, né? Escreva a equação molecular que representa esse processo descrito, tá? Então, basicamente pelos nomes, né? E por quem sobrou aqui, eu descubro que tem o KCl aqui, tá? Aí, ele pede, né? Então, para essa equação tá correta, eu tenho que deixar ela balanceada, certo? Então, você tem que conferir, né? Eu tenho um aqui BA, um BA do outro lado. 2 cloros, aqui você só tem um desse lado direito. 2 Ks, só tem um do lado de cá. SO3, tem um SO3 aqui também.
Então, basicamente, essa equação está bem fácil de ser balanceada, né? É só colocar o 2 aqui, como vocês podem ter visto, né? Eu vou comentar daqui a pouco sobre outros esquemas de fazer balanceamento de equações, né? Montando um sistema de equações, mas eu dou esse exemplo daqui a pouco. Vamos trabalhar um pouco mais nesse exercício, né? Então, ó, beleza, a gente fez a letra A, basicamente, né? Letra B, escreva a equação iônica simplificada que representa o processo descrito. Então, quando a gente quer a equação iônica simplificada, basicamente, pessoal, a gente vai dissociar, né, separar quem está em meio aquoso. Os íons que estão desse composto aqui, eles estão em meio aquoso, portanto, eles estão dissociados, né? Dissociados, o que você tem? Opa, a tela está... Né? O íon Ba2+, certo? Que é o que a gente espera encontrar. Você tem o Cl- no meio aquoso. Se você tinha um Cl2, quer dizer que agora você tem 2 íons de Cl, né? Para cada composto BaCl2, você vai soltar 2 íons Cl e 1 íon Ba2+, tá? Vamos para o próximo aqui. O que você tem? O potássio. 2A+, no meio aquoso, certo? Mais o SO3, 2- aquoso. Por que eu não separei o enxofre e o oxigênio? Porque eles não se separam em meio aquoso, a gente sabe disso, né? Eles ficam dessa forma. Tá, aí vamos para o outro lado da equação. Que você tem aqui com o seu precipitado, né? O BaSO3 no estado sólido. Se ele está no estado sólido, né? Ele formou esse composto, ele precipitou, ele não vai se soltar em íons, não vai se dissociar, né? Então, eu deixo ele aqui na minha equação, tá? E o KCl, também que está em solução aquosa aqui, eu separo nos seus íons mais 2Cl- no meio aquoso. Beleza? Essa equação professor, você está me iônica ouvindo? completa. Eu me perdi um pouquinho ali no início. Por que ficou o Ba com o 2+ ali em cima? Porque a gente sabe, né, que ele ionizado ele tem carga 2+, né? Pela tabela periódica você consegue conferir isso. Ah, sim, entendi. Entendeu? Pela coluna que ele tá, né? Você consegue conferir para qual que ele vai, tá bom? Entendi, não, beleza. Aí, pessoal, beleza, você montou a equação iônica aqui e você consegue ver quem são as espécies espectadoras, né? Que foi uma das questões. O que são espécies espectadoras? Espectador é quem só está assistindo o processo, né? Ele não está participando dessa reação química, só está, né? Um espectador, só está assistindo. Se você olhar quem que está de um lado da reação e também está do outro lado da reação, são as espécies químicas espectadoras. Então, por exemplo, aqui, ó, o Cl-, né? Ele está tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ele não participou dessa reação, ele não fez parte dessa reação, né? Ó, o potássio está aqui e está aqui. São espécies espectadoras, né? Se eu elimino elas, né, aqui da minha equação química, quem que sobra para mim? Mais SO3, 2-, aquoso, BaSO3, sólido, e sobrou esses daqui, né? Esses daqui realmente é o processo que ocorre, né? É a reação química que realmente está ocorrendo aqui nesse sistema. Essa daqui é a equação iônica simplificada,
né, do processo, tá? Deixa eu ver se faltou algum detalhe. Acho que não, né, pessoal? Eu comentei das espécies espectadoras e como obter a equação iônica simplificada aqui, equação iônica completa, né? Aqui mostrando todos os íons, e a simplificada, eliminando os íons espectadores do sistema. Tudo bem? Alguém quer questionar alguma coisa? Professor, Diga. quando 0 é igual na B dá 5, é porque não vai ocorrer a reação? Desculpa, não entendi. Por exemplo, quando você cancela tudo, Isso, eu vou falar da B agora. Não, eu vou falar o que significa. O que significa que aquela equação que alguém escreveu, né? Ela não faz sentido, ela não existe, tá? Tá errado aquela letra B. A pessoa inventou ela, falou, ó, esse composto mais esse composto é igual a esse mais esse, né? Faz sentido se você pensar nos átomos ali, né? Realmente, eu troco esse com esse, troco esse com esse, você fala, fez sentido. Mas aquilo ali não é uma reação química, porque não tem reação química nenhuma acontecendo. Só estão todos os íons dissociados no meio aquoso, tá? Não está formando um composto. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Vamos começar da letra A do B. Deixa eu apagar isso aqui. Como que eu faço para apagar isso? Deixa eu ver o que vocês estão questionando aqui. Professor, Diga. o fato de ser todo aquoso na B também interfere nela não ser uma reação química? Isso, como está tudo aquoso e todos os íons se dissociam, é que agora você me pegou, né? Não, pode ter sistemas que está tudo aquoso, todo mundo está dissociado, né? E não vai ter reação, né? Acho que dá para você talvez enxergar dessa forma, mas é sempre bom conferir, né? Eu não sei se é uma regra que se aplica, não vou ter certeza de dizer agora. Só olhar se é tudo aquoso e... Mas vamos lá, vamos pensar todo mundo junto aqui, ó. Então, no exercício Obrigado. 5, ó, balanceie as equações moleculares abaixo e escreva suas respectivas equações iônicas simplificadas. Podemos afirmar que todas as equações representam reações químicas? Essa pergunta aqui, ó, podemos afirmar que todas as equações é justamente a pergunta que queria que você percebesse que essa letra B não é uma reação química, tá? Ela só foi escrita de uma forma bonita que você olhou e pensou, acho que é uma reação química, mas não é, né? Como a gente vai ver. Mas vamos primeiro na letra A. Dá para fazer pelo método de tentativas que a gente fala, né? Que você simplesmente vai conferindo. Potássio tem um, cloro tem 3 do lado de cá, eu coloco 3. Aí se eu coloquei o 3 aqui, eu tenho que colocar um 3 aqui, aí você confere o oxigênio, confere o hidrogênio. Enfim, o método de tentativas funciona em algumas situações, você consegue. Mas pode ter equações que são tão complexas que você não consegue pelo método de tentativas. Um outro método, que eu acho que tem lá na videoaula gravada, né, é o método de montar sistema de equações, que eu posso fazer aqui com vocês, ó. Só para dar um exemplo. ACl3 mais KOH, deixa eu achar aqui, indo para AlO3 mais KCl aquoso. O que é o método, né, de montar sistema de equações? Basicamente, pessoal, a ideia é o seguinte: você tem que descobrir quem são os coeficientes que estão na frente de cada um desses compostos, certo? Então, você basicamente coloca aqui um x, y, z, né? Determina aqui, por exemplo, letra A, aqui é B, aqui é C, aqui será D.
e eu preciso descobrir o valor de A, B, C e D, certo? Você precisa descobrir esses valores aqui. Tudo bem, para isso ser uma equação, certo? Se é uma equação, pensa igual a uma equação matemática, né? O mesmo número de AL que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Então, você consegue montar o sistema de equações para cada elemento. Como que você faz isso? Escolhe o primeiro elemento que você quer aqui, AL. Quantos alumínios você tem desse lado? A, né? Vezes 1, no caso aqui, porque aqui é como se tivesse 1, né? Então, vamos ver. Você tem A, aí você vai para o próximo. Tem algum AL aqui? Não, beleza. Então, esse é um lado da equação. Você vem e coloca um igual aqui embaixo. O que tem do outro lado? Tem um C vezes AL, mais nenhum AL, né? Então, A é igual a C. Essa é a primeira equação que eu montei. Equação simples, né? Porque essa equação química aqui é simples. Mas vamos para o próximo elemento, o cloro, Cl3. Então, A vezes 3 é o quanto de cloro eu tenho desse lado. Então, 3A. Não tem mais nenhum aqui, né? Desse lado aqui, cloro eu não tenho. Eu tenho aqui D. D vezes Cl. Do outro lado, eu tenho D. Estão enxergando. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo elemento. Potássio, K. B vezes 1. Então, eu tenho B. Mais ninguém. E o potássio está aqui do outro lado. Tem que ser igual a D. O oxigênio, eu tenho B vezes O. Na verdade, aqui dá para pensar em termos de OH, né? Você poderia avaliar uma equação para o oxigênio, uma equação para o hidrogênio, mas nesse caso aqui, ó, dá para eu enxergar como o OH sendo 1 desse lado e eu tenho 3 OH do outro lado. Então, B vezes B tem que ser igual a 3C. Então, B igual a 3C. Beleza, você construiu o seu sistema de equações. São equações matemáticas. Agora você tem que resolver esse sistema de equações. Resolvendo ele, você encontra esses coeficientes. Como que eu posso resolver ele? Pessoal, a gente quer números inteiros aqui na frente, certo? A gente quer um número inteiro para representar na nossa equação química aqui, certo? Então, você pode começar definindo, por exemplo, D, ou melhor, você pode começar definindo o A, vou começar definindo o A. A é igual a 1. Se eu definir o A igual a 1, eu calculo todos os demais, tá? Quais são os valores de B, C e D para que isso daqui seja uma equação química balanceada? Tem que obedecer isso aqui. Se o A vale 1, aqui pela segunda equação, ó, eu já tiro que o D tem que ser igual a 3, certo? 3 vezes 1. Se o D vale 3, aqui pela outra equação, ó, B tem que ser igual a D, então B de bola também vale 3. E aqui do último, se o B vale 3 e o C aqui tem 3, passa dividindo, né? C igual ao número 1. Basicamente, você achou aqui uma solução, que é você colocar o número 1 aqui, o número 3 aqui no B, 1 aqui no C e 3 aqui no D. E você vai ver que essa equação química está balanceada, né? Ó, tem 3 cloros desse lado, tem 3 desse aqui, 3 potássio de um lado, 3 potássio do outro, alumínio 1, alumínio 1, OH3, 3 OH, você viu que está balanceado. Então, esse método de sistema, né, de equações, ele acaba sendo até... Você tem que pensar menos, talvez, né? Você monta as equações, resolve as equações e está balanceado, só confere. Tá bom? Vocês conheciam esse método? Professor, eu tenho uma dúvida só em relação a esse método. Por exemplo, o valor do A aí, você colocou o valor do A é igual a 1. Isso. Mas isso daí foi o senhor que colocou. Porque, por exemplo, tem jeito, se eu quisesse colocar o valor do A igual a 2, você tem que sempre colocar igual a quanto?
igual a 2, por exemplo? Porque você colocou Ele vai inicialmente igual a 1, funcionar. não é? Ele funciona também, ele só não vai estar na fórmula mínima, né? Por exemplo, se eu colocar A igual a 2, vou colocar aqui na frente, ó. Dobra todo o resto, né? 2, 6, 2, 6. Ele vai estar tudo multiplicado, todo mundo vai estar multiplicado por 2. Então ele vai sempre dar para nós a proporcionalidade. O valor que a gente colocar vai ficar tudo certinho. Isso, é isso aí. Tanto que você tem que escolher, de certa forma, quem você define como 1, porque senão sua equação também fica 1/3. Eu pensei nisso agora, por exemplo, se você escolhesse o D, o valor do D igual a 1, aí o A ia ficar 1/3. Né? Aí fica números quebrados que, assim, não está errado matematicamente, né? Você vai estar com frações, mas você vai ver que a equação está balanceada. Mas a gente costuma, né, representar aqui com números inteiros, né? Ô, professor, mas caso acontecer esse processo depois, ou se chegar no 2,626, é só você ir dividindo até chegar no valor mínimo, ou se der uma fração, multiplica tudo pelo... Isso. Exatamente. Como é uma equação, né? Ou você pode multiplicar por qualquer valor os dois lados, né? Ou dividir os dois lados por qualquer valor. É uma equação, ela vai continuar valendo, tá bom? Bom, vamos ver aqui. O que mais ele perguntava? Ele perguntava a questão de escrever a equação iônica simplificada, né? Vou fazer só da letra... vou fazer da letra B, né? Que é mais interessante. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Não sei, minha borracha está muito pequena. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Mas beleza. Vamos fazer a letra B? Acho que não precisa fazer a equação iônica simplificada do A, né? Acho que é igualzinho o exercício 4. Basicamente, você abre todo mundo, né, que está em aquoso aqui, você abre. Quem está sólido não abre, né? Não dissocia os íons, né? E você cancela quem tem dos dois lados e vai sobrar. Posso escrever aqui só para vocês saberem que vai sobrar. Não tenho aqui. Mas vamos fazer da letra B, que é mais interessante. Então, tá aqui. Professor. Diga. Eu preciso fazer reação iônica para saber se ela é uma reação química? A equação iônica, no caso. Não, você verifica que ela... Você consegue verificar que ela é uma equação, né? Agora, para você ter... certeza não basta, né? Na verdade, isso aqui foi só uma pegadinha, né? Esse negócio de verificar se é uma reação química, a gente só colocou essa pergunta porque a gente colocou essa brincadeira aqui para vocês, né? Essa pegadinha, que é, na verdade, isso que eu marquei aqui não é uma equação, né? Uma reação química. Quer ver? Vamos montar ela para todo mundo ver. KSO4 aquoso mais FeBr3 aquoso indo para Fe2 SO4 3. Tá todo... Opa, cadê o negócio aqui? Mais KBr aquoso. Então, vamos lá. Vamos abrir todos os íons aqui, vamos dissociar eles, né? Quem que eu tenho aqui? Eu tenho 2K+, mais SO4, né? Mais Fe3+, mais 3. A gente não balanceou a equação, né? Na verdade, pessoal, eu esqueci de balancear essa equação aqui. Eu não tenho aqui, mas vamos tentar pelo método de tentativas. O K aqui, provavelmente eu tenho que pôr 2. Alguém fez esse balanceamento? Tem que montar pelo sistema de equações, eu acho, esse aqui, né?
Bom, vamos montar pelo sistema de equações, então. Vamos fazer o balanço. Vamos fazer por partes. A, B, C, D. Vou fazer de novo. Então, vamos lá. Vamos fazer o balanceamento primeiro, tá, pessoal? Depois a gente abre nos íons aqui. Então, 2K é 2 vezes A. Não tem mais ninguém. Do lado de cá tem um D. 2A Professor, igual no caso, a... eu acho que eu já balanceei, se o senhor quiser. Eu vou fazer rapidinho aqui, que é bom Beleza. até para quem não fez ir acompanhando, né? E vamos lá, SO4, eu acho que eu consigo olhar para o SO4 como uma coisa só, né? Então, tenho 1A e aqui do outro lado eu tenho 3C, igual a 3C. Quem mais? O ferro, B igual a 2C. B igual a 2C. O BR, 3B igual a D. 3, B de bola igual a D. Acho que essas equações aqui já resolvem. Então, vamos definir o C igual a 1. Pelo que eu tenho aqui, eu acho que fica o mais simples de todos é definir o C igual a 1, porque aqui o A fica igual a 3, né? O A fica igual a 3. Se o A é 3, o D fica 6. E o B fica 6 dividido por 3, fica 2, né? B fica 2. Deu certo, pessoal? Foi isso que deu de vocês? Aqui é 3. Aqui é 2. O C é 1. E o D é 6. O balanceamento Meu que eu... deu isso. Deu isso? Meu deu isso também. Legal. Então, teve gente que deve ter feito por método de tentativas, né? Eu fiz de uma forma meio rápida aqui, pelo método de montar sistemas de equações, né? Então, vamos lá, deixa eu apagar essa coisa aqui. E a gente estava abrindo todos os íons da nossa equação, né? Só faltou, então, eu corrigir pelo coeficiente aqui de cada uma delas, né? Então, o potássio, na verdade, eu tenho 6. Aqui, eu tenho 3. Acho que é isso, né? O ferro, eu tenho 2. O BR, eu tenho 6, então, né? Do outro lado da equação, eu tenho 2 Fe mais 3 SO4, 2 menos, mais 6K mais 6BR menos, acho que é isso que deu de vocês. Vamos lá. Aí, o que você confere? A gente abriu a equação iônica, todos os íons, né? Dissociamos todo mundo que dava para dissociar. E no caso, todo mundo, porque nenhum composto é sólido, né? Não tem nenhum precipitado, todo mundo está em meio aquoso. Se eles estão todos em meio aquosos, é isso que eu queria que vocês entendessem. Todos esses íons estão dissociados, né? Separados, dissociados nesse meio aquoso. Aqui eu não coloquei, mas o certo é eu colocar a identificação aqui, aquoso, para todo mundo, tá, pessoal? No de vocês coloquem, né? No meio aquoso para todo mundo. E se vocês olharem, todos os íons que estão de um lado estão do outro lado da equação, né? Por exemplo, aqui, esse 6 com esses 6 aqui. O SO4 com o SO4 do outro lado. O ferro está aqui e o BR com o BR do outro lado. Tá vendo que todo mundo se cancelou? Não sobrou ninguém, né? De um lado reagindo e formando alguma coisa. Se você não sobrou algo que está reagindo e está formando algo, isso não é uma reação química. É simplesmente um monte de íons dissociados em meio aquoso, tá? A pessoa escreveu essa equação, mas ela simplesmente não significa nada para você. Não é uma reação. Tá bom? A resposta seria que não é uma reação, né? Ô, professor. Diga. Eu acho que o outro aluno tinha falado mais cedo é que, por não ter um precipitado,
seria um dos indicativos de que ela não é uma reação. Porque geralmente o precipitado é sólido e ela não tem nenhum. Isso. Acaba sendo indicativo. Eu fiquei na dúvida se isso é sempre válido. Isso que eu fiquei pensando. Mas Foi isso realmente. que eu pensei mesmo. É. O fato de não ter um precipitado, aí seria indica mesmo, realmente. Então, legal, né, pessoal? Então, é isso, né? Essa parte, a gente fez esse aqui. Deixa eu ver. Eu queria discutir mais uma coisinha com vocês, que é o seguinte. Então, essa primeira lista, segunda lista, a gente vai um pouquinho mais devagar, porque tanto que tem alunos que ainda vão entrar no curso, né? Então, tem gente que vai assistir isso aqui gravado, porque é primeiro semestre, tem lista de chamada ainda para sair, né? E semana que vem é feriado, então na terça-feira a gente não vai se encontrar, né? Tanto eu coloquei aqui, ó, semana 3, eu até criei aqui a aula e coloquei cancelado para vocês não esquecerem, né? Semana que vem é feriado, não tem aula. Mas a ideia é que vocês já assistam essas aulas de estequiometria e soluções, né? Já assistam para as próximas semanas as aulas de classificação ácido-base e reações de oxirredução, porque depois a gente vai entrar em balanceamento de equações de oxirredução, que não sei se vocês lembram, que é um pouco mais complexa, né, do que isso que eu fiz pelo sistema de equações, né? Porque você também tem que levar em consideração as cargas quando você está fazendo balanceamento de equações de oxirredução. E quem assistiu essa videoaula aqui, ó, que eu coloquei, essa daqui, viu que da metade dessa videoaula para frente, ele discute essa parte de balanceamento de oxirredução, que é mais complexa. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas a gente vai treinar isso aí, vai praticar isso. O professor, tá? foi essa aula mesmo que eu assisti, que eu também vi uma semi-equação, e aí depois ele monta a equação completa sobre oxirredução, assim, Foi nela que eu... Você espera. Essa parte de oxirredução realmente é melhor que você primeiro ver essa daqui e depois ver as aulas da semana 4, que vão discutir aqui realmente balanceamento, né, passo a passo, quais são as metodologias, né, e outras coisas. Então, vamos com calma, né, vamos dando um passo de cada vez para a gente não acelerar demais. Mas eu queria só adiantar uma coisa que é relativamente simples e acho que dá tempo da gente fazer mais ou menos rápido, porque a gente economiza tempo para a próxima aula. Que é, na lista 2, eu acho que muita gente ainda talvez não fez, não sei se já deu tempo de fazer, né? Mas acho que é legal eu discutir o primeiro exercício para dar tempo da gente discutir depois coisas mais complexas, né? Então, eu quero usar ele como um exemplo para vocês... Opa, desconectou, calma aí. Não. Deixa eu ver. Esses negócios por Wi-Fi é foda. Espera aí que o meu tablet desconectou e se fosse por cabo seria bem mais fácil, porque cabo se conecta e acabou, né? Wi-Fi fica dando problema. Acho que vai. Deixa eu ver. Então, ó, sobre a lista 2, exercício 1, eu queria usar ele como um exemplo, só para a gente começar a discutir essa questão de como lidar com análise elementar, né? Como que você trata esse tipo de dado. Eu acho que é legal fazer um exemplo diferente de como está lá na videoaula. Então, como que eu faço isso?
Pessoal, você tem um resultado aqui, ó, que 77,7% da massa de um composto é carbono. Então, você escreve aqui, 75,7% é carbono. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se são vocês que estão falando comigo. Não, está apitando meu celular aqui. 8,8% da massa desse composto é hidrogênio. A gente vai descobrir qual a fórmula química desse composto, tá? Baseado nessas informações que vem de uma análise que chama análise elementar. Qual a porcentagem em massa de carbono, qual a porcentagem em massa de hidrogênio, qual a porcentagem em massa aqui que você tem de oxigênio, tá? Beleza, você tem essas informações, então você tem carbono, hidrogênio e oxigênio no seu composto. Letra A, determine a fórmula mínima desse composto, né? Como que eu faço isso? Pensa, você tem porcentagem de massa aqui, né? Eu vou listar aqui a regrinha que eu uso, mas você tem que entender de onde surge essa regrinha, né? De onde vem isso? Mas, ó, quando você tem um sistema desse tipo, eu costumo... Você divide pela massa molar. Por quê? Porque como você está pensando em porcentagem de massa, pela massa molar, você vai, né, criar uma proporção de cada um deles. Segundo passo, você vai dividir pelo menor valor. Dividir pelo menor valor. Por quê? Dividindo pelo menor valor, daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando. Você está normalizando, né, essas proporções. E o terceiro passo, encontrar múltiplo inteiro. Então, encontrar múltiplos inteiros, porque a gente não quer números quebrados aqui na nossa fórmula mínima, né? Então, tá bom. Então, o que significa esse espaço? Significa o seguinte, ó. Vou puxar minha tela para cima. Então, pensa o seguinte. Aqui a soma dessas porcentagens dá 100%, né? Dá o total de massa desse composto. Então, você pode pensar em termos do seguinte. 75,7 gramas. Se você tivesse 100 gramas, né? Pensa em 100%. Né? Se você tivesse 100 gramas desse composto, 75,7 seria carbono, 8,8 gramas seriam hidrogênio e 15,5 seriam de oxigênio, tá? Tô pensando em massa agora, né? Beleza, então eu vou dividir esse valor pelas massas molares de cada um deles. Né? Como que eu faço? Massa molar, você consulta lá na tabela periódica, né? Qual que é a massa molar do carbono? Se vocês olharem lá, 12 gramas por mol, certo? Então, 12. Qual a massa molar do hidrogênio? Consulta lá na tabela periódica, 1 grama por mol. Qual a massa molar do oxigênio? Né? 16. Então, coloca aqui dividido por 16, beleza? Aí, você pega a sua calculadora, agora vocês vão conhecer a minha calculadora científica aqui. Apareceu? Vocês estão vendo ela, né? Beleza. Então, vou fazer essas contas aqui, ó. 75,7 dividido por 12. Essa calculadora online aqui, ela tem que mudar uma programação. Vamos lá. 75,7 dividido por 12, 6,30833 e assim vai, né? Vamos lá. 8,8 dividido por 1, 8,8. 15,5 dividido por 16 dá 0,968. Beleza? Então, eu fiz o primeiro passo aqui. Qual que é o segundo passo? Dividir pelo menor valor. Tá vendo desses 3 valores que você encontrou? Você vai dividir pelo menor para fazer o processo que a gente chama de normalização, né? Eu quero transformar o menor valor em número 1. Então, tá vendo que esse é o menor, o 0,9?
se eu divido todo mundo por 0,986, dividido por 0,968, quanto que dá cada uma dessas contas? Esse último aqui vai dar 1, né? Eu normalizei ele e vou normalizar todos os outros. Então, 8,8 dividido por 0,968, deu 9 praticamente, né? 9,09. O primeiro aqui, 6,30833 dividido por 0,968, deu 6,51, tá? Beleza, fiz o segundo passo aqui. Terceiro passo, encontrar um múltiplo inteiro, né? Por que eu estou falando de múltiplo inteiro? Porque é o seguinte, ó, a gente sabe que o nosso composto tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente sabe que o nosso composto é alguma coisa desse tipo aqui, né? Onde eu quero saber quem vem aqui e quem vem aqui, né? Quantos carbonos eu tenho nessa proporção, quantos hidrogênios, quantos oxigênios. Eu não vou colocar 6,5 carbonos, né? Eu quero um número inteiro aqui, para esse composto meu fazer sentido em número de átomos, né? Se você pensar em proporção. Então, tá vendo que 6,5 é um número quebrado, bem na metade, né? Se eu multiplicar todo mundo por 2, você tem que multiplicar todo mundo pelo mesmo número, tá? Se eu multiplicar todo mundo por 2, o que eu tenho? Eu vou ter praticamente 13 nesse daqui, nesse 18,18 e nesse aqui um número 2. Estão vendo esse resultado, né? Eu multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2. 18,18, você pode falar para mim, não é um número inteiro, mas é aproximado, tá, pessoal? Porque essas análises elementares que a gente fala, essas porcentagens aqui já estão com erros, né? Tem erro do equipamento, do instrumento, tem erro experimental envolvido. Então, isso aqui não é perfeito. Então, esse 18,18 a gente já considera praticamente 18 e você tem que ver se faz sentido, então, o seu composto ser um C13H18O2, né? Já é um bom chute aí para qual é a fórmula desse composto. Isso aqui, vocês vão ver que é uma fórmula mínima, né? Porque ele pode ser múltiplos desses valores. Essa proporção de massa entre eles, 75, 8 e 15%, pode ser 13, 18, 2, mas pode ser 26, 36, 4, né? Qualquer proporção de 13 para 18 para 2 é uma fórmula possível para essa análise experimental, tá? Então, essa aqui a gente chama de fórmula mínima, porque é o mínimo dela, né? Que é justamente o que a letra A do exercício pede. E aí, para você saber a fórmula real desse sistema, você precisa de mais uma informação, que é o que ele chama aqui, ó, que o composto foi para um espectrômetro de massas, que revelou que a massa molecular do composto é 412,6. Então, ó, indo para a letra B do exercício, né? Se você sabe que a massa molecular é igual, quanto que ele tinha falado? 412,6. 412,6 gramas por mol. Você consegue verificar se esse composto está certo ou se ele tem que ser algum dos múltiplos? Consegue, né? Como que você faz isso? Opa, travou aqui. Destravou. Como que você verifica? Você verifica o seguinte, calcula a massa molar desse daqui, né? Como que eu calculo a massa molecular dele? 13 vezes a massa molar do carbono, 18 vezes a do hidrogênio, mais 2 vezes a massa molar do oxigênio, vai dar um valor, né? Que a gente pode calcular. Vamos fazer, vai. Essa borracha minha aqui, eu preciso aprender a usar ela. Muito ruim. Que é o seguinte.
Massa molar desse daqui, né? 13 vezes 12. Lembra que 12 gramas por mol é massa molar do carbono. O hidrogênio é 1, né? Então, mais 18 vezes 1. O oxigênio é 16 cada um, 16 gramas por mol. Então, mais 2 vezes 16. Você vai lá para a sua calculadora. Cadê ela? Está aqui. Vem cá, calculadora. 13 vezes 12, mais 18, mais 2 vezes 16, deu 206 gramas por mol. Então, para esse composto aqui, a gente tem 206 gramas por mol de massa molecular. Se ele está falando que um outro experimento que você fez, o composto real tem 412, vocês estão vendo uma proporção de 2 aqui, de vezes 2? Né? Então, essa informação aqui acaba te dizendo que essa fórmula mínima, ela não é a fórmula real do composto. Eu tenho que multiplicar ela por 2 para dar a massa molecular real. Então, você multiplica por 2, você tem que, a resposta da letra B é C26, H36, né? 18 vezes 2, e O4. Por quê? Nessa fórmula aqui, você obedece a relação de proporção entre as massas e você também obedece aqui a massa molecular que foi determinada pelo outro método, né? Se você contar aqui 26 vezes 12, 36 vezes 1, 4 vezes 16, você vai ver que dá esse valor aqui aproximado, né? Bom, eu queria discutir esse exercício hoje ainda, porque como a gente vai ter feriado semana que vem e depois a gente vai acumular um monte de conteúdo para discutir, eu acho que é um tipo de exercício que tem muito, né, nos livros para vocês praticarem, né, nas listas, e esse tipo de mentalidade dessa forma aqui, eu acho que é um jeito fácil de resolver. Tem várias formas diferentes, né, tem gente que gosta de pensar de outro jeito, mas é uma metodologia que eu acho que funciona e eu queria mostrar. Licença, professor. Pode falar. Desculpa interromper a sua aula, que o pessoal do grupo queria olhar a possibilidade de trocar o horário e perguntar para você se estaria tudo certo e se tem como você fazer uma enquete para a aula começar 18h30, por conta que o professor de cálculo, ele não dá aula só pra gente, ele dá aula para tipo mais de 2 turmas, se eu não me engano, outras faculdades e tudo mais. Aí não teria como ele trocar o horário. Pessoal, para mim aí, é ótimo. Na verdade, para mim pessoalmente seria ótimo adiantar, porque 18h30 eu posso e a gente teria 1h30 aí para as aulas maiores discutir mais, para as aulas mais curtas terminar antes. Então, sim, mas aí, tipo, teria que fazer uma enquete no Teams, professor, para o pessoal votar, porque no grupo não deu muito certo. Tá. E eu acho assim, se uma pessoa for contra, meio que não tem jeito, tá? Porque eu acho que a prioridade é o horário. Mas eu não vou criar hoje essa enquete, porque ainda vão entrar alunos novos nas próximas semanas das novas chamadas, tá? Então eu vou tentar encerrar nessas próximas aulas sempre às 20 horas para dar tempo de vocês irem para a aula de cálculo, tá? Já está começando lá, inclusive. E a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar então. Mais dúvidas, me escrevam no chat. Eu ainda vou fazer essa enquete, a gente conversa sobre essa questão da aula. Aí, ó, ótimo. Se todo mundo puder, maravilha, tá? Eu também prefiro sim. Mas aí a gente vê, caso alguém não possa, a gente vê se existe alguma solução. Tá bom? Não vou me alongar então hoje não. Isso, podem me mandar no chat, pessoal, as enquetes que vocês fizeram, quem quiser ir conversando comigo sobre essa questão da aula, a gente pode conversar no chat ali.
Tá bom? Posso encerrar? Sim, senhor. Abraço, então, para todo mundo. Boa noite. Boa aula aí. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. Obrigado. Tchau. Boa noite, Valeu. professor. Obrigado. professor. Valeu. Valeu. Boa noite, professor. Gracias.